nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós concluímos mais um bloco de reflexões em que o nosso catecismo nos apresenta como falar de Deus. Agora então nós vamos tentar apresentar o resumo de todas estas reflexões anteriores deste longo parágrafo, ou deste longo capítulo chamado O Homem é Capaz de Deus. Esses resumos estão a partir do parágrafo 44 do nosso catecismo. O homem é por natureza e por vocação um ser religioso. Porque provém de Deus e para ele caminha, o homem só vive uma vida plenamente humana se vive livremente a sua relação com Deus. Vimos que o catecismo menciona isso com a expressão de que o homem é capaz de Deus. Vimos também aquela expressão tão bonita que Santo Agostinho coloca logo no comecinho, na introdução do seu livro famoso, As Confissões. Fomos criados para ti, Senhor, e o coração humano estará sempre inquieto enquanto não descansar em ti. Então, o ser humano é por natureza e por vocação um ser religioso porque ele provém de Deus e para Deus caminha. Aliás, vimos também como o próprio fenômeno religioso está presente em todas as épocas da história, em todas as culturas, em todos os povos. Praticamente, em todos eles existe algum tipo de manifestação religiosa. É porque o homem provém de Deus e para ele caminha. E ele só vive uma vida plenamente humana se vive livremente a sua relação com Deus. Parágrafo 45. O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra a sua felicidade. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Aqui, mais uma vez, é Santo Agostinho, também no livro das Confissões, embora no capítulo 10º. Quando eu estiver inteiramente em vós, no céu, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, a minha vida será verdadeira. A verdadeira vida, assim como a verdade das criaturas, não está lá na sua origem, mas naquilo que a criatura é destinada a ser no projeto de Deus. Parágrafo 46. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz da sua consciência, o homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. São as famosas 5 vias para se chegar à existência de Deus, que Santo Tomás de Aquino desenvolve tão bem. A partir da ordem da criação, chegar ao ordenador, né? A partir da mobilidade das coisas, chegar a um primeiro motor imóvel, a partir da beleza das criaturas, chegar à beleza incriada. Então, quando o ser humano presta atenção, como o salmista do Salmo 8, né? Senhor, quando contemplo as noites estreladas, quando eu vejo os céus de luar, e eu penso que foste tu, seu Criador, eu me pergunto que valor imenso não tem o ser humano para estar sempre na tua lembrança e ser tratado com tanto carinho. Então, quando o ser humano escuta a mensagem das criaturas, e a voz da sua própria consciência, ele pode atingir a certeza da existência de Deus, que é causa e princípio de todas as coisas. Parágrafo 47. A Igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza por meio de suas obras, graças à luz natural da razão humana. É uma citação da Constituição Dogmática Dei Filius, do Concílio Ecumênico Vaticano I, lá do século XIX. Existe a revelação sobrenatural. Deus que se manifesta ao ser humano. Deus que escolhe um povo, Deus que escolhe pessoas, os patriarcas, os profetas, os evangelistas, os apóstolos. Deus que se revela, Deus que particularmente assume a nossa natureza humana em Jesus. Essa é a chamada revelação sobrenatural, que é acessível, sobretudo, pela graça, ou pela razão
iluminada pela graça de Deus. O que o Concílio Vaticano I diz é que a Igreja ensina que Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza por meio de suas obras, graças à luz natural da razão humana. O Vaticano I navegava entre dois extremos, os racionalistas que diziam que a razão pode conhecer tudo. Hegel, por exemplo, quis abarcar o mistério da Santíssima Trindade num sistema filosófico. A Igreja vai dizer, não, isso não. Existem verdades que só são acessíveis à luz da fé, pela mediação da graça. Os fideístas diziam, não, a razão humana está tão aniquilada, tão podre pelo pecado, que ela não pode conhecer nada das verdades sobre Deus, só a fé. E aí o Vaticano I vai dizer, também não é assim. A razão humana está, sim, machucada por causa do pecado, mas ela é capaz, por si só, de chegar ao conhecimento de Deus como princípio de todas as coisas, a partir das coisas criadas. Parágrafo número 48. Podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças do Deus infinitamente perfeito, ainda que a nossa linguagem limitada não esgote o seu mistério. Ou seja, é possível falar de Deus. É possível falar do inefável. É possível falar do indizível, do eterno. Mesmo que a nossa linguagem seja falha, nós não abarcamos o mistério de Deus, mas a partir da revelação. Então, a palavra de Deus foi realmente expressa em linguagem humana na Bíblia. A palavra de Deus foi expressa em uma pessoa, o Verbo que se encarnou em Jesus. Então, a partir disso, a Igreja reconhece que nós podemos realmente falar de Deus, partindo das múltiplas perfeições das criaturas, da analogia das criaturas com o Criador. Jesus usava muito parábolas para falar dos mistérios mais profundos. Nós podemos falar de tudo isso porque o Criador deixa suas marcas na criação, e particularmente porque o próprio ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas é preciso ter sempre consciência de que a nossa linguagem não esgota o mistério de Deus. E parágrafo número 49, em que temos aqui uma citação brevíssima da Gaudium et Spes, Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, que diz, sem o Criador, a criatura se esvai. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Cristo a levar a luz do Deus vivo àqueles que o desconhecem ou o recusam. Acho muito bonito o Salmo, né, que fala, envias teu Espírito, Senhor, e renovas a face da terra. Nós cantamos esse Salmo com frequência. Envia, não apenas em tom de afirmação, mas em tom de súplica. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Se lhes tiras a sua vida, elas voltam ao seu pó. Mas se voltas para ela o seu rosto, elas renascem. Envias o teu Espírito e renovas a face da terra. Sabendo disso, é que os que creem em Jesus assumem, acolhem o mandato missionário de ir a todas as nações, fazendo discípulos, todos os povos, e ensinando a fazer tudo aquilo que Jesus ensinou. Confiantes nessa promessa, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, impelidos por este amor de Cristo, nós somos levados a anunciar a luz de Deus àqueles que ainda o desconhecem e o recusam. Como dizia o Papa Bento XVI, na abertura da Conferência de Aparecida, conhecer Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Levá-lo e partilhar essa experiência com os outros é a minha missão, mas também é a minha alegria. Até mais, se Deus quiser. Oh